TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Rafaela Cordeiro e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é terça-feira, dia 2 de setembro, e você vai ver a seguir. Adolescente morre após sofrer mal súbito em escola de Itaipava. A audiência debate situação da UTI do Hospital Clínico de Correias. Dívida com o hospital chega a 26 milhões de reais. Homem é morto a tiros no bairro Pilões, em Três Rios. Polícia Federal prende homem foragido por homicídio e estupro na região serrana do Rio. MPRJ garante a prisão de suspeitos por tráfico e homicídio na região serrana. Polícia Civil realiza operação contra criminosos que fornecem armas e drogas para facções do Rio de Janeiro. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Um adolescente morreu na tarde desta segunda-feira após sofrer um mal súbito durante uma atividade física na escola onde estudava em Itaipava, aqui em Petrópolis. O serviço de atendimento móvel de urgência foi acionado, mas ao chegarem ao local, o menor já havia morrido. O jovem completou 14 anos nesta segunda-feira. Quem traz mais informações sobre este assunto para a gente agora é a repórter Mariana Braga. Segundo informações do Colégio Liceu São José de Itaipava, o estudante João Pedro de Oliveira Pai Saldanha, de 14 anos, participava de atividades esportivas internas quando sofreu um mal súbito. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foram acionadas, mas ao chegarem na escola, o adolescente já tinha morrido. Após o caso, a direção do colégio suspendeu as atividades que aconteceriam no turno da tarde e emitiu uma nota nas redes sociais, onde pedia a colaboração dos pais e responsáveis. Em nota, a Prefeitura de Petrópolis lamentou a morte do estudante e se solidarizou com familiares, amigos e profissionais da escola. Além disso, o município informou que está prestando apoio aos familiares da vítima por meio da Secretaria de Educação. De Petrópolis, Mariana Braga para a TV Correio da Manhã. Mariana, muito obrigada por suas informações. Bom, e a unidade de terapia intensiva, a UTI do Hospital das Clínicas de Correias, o HCC, está regulando pacientes do Sistema Único de Saúde de Petrópolis, sem contrato formal com a Prefeitura, devido à não renovação dos serviços em fevereiro deste ano. A informação foi confirmada em uma audiência pública que foi realizada na Câmara Municipal de Petrópolis na última quinta-feira, por representantes da unidade que trouxeram para a pauta a dívida de cerca de 26 milhões de reais do município com a entidade. Hoje nós temos um débito do município com o hospital em torno de 21 milhões. Seriam mais 5 milhões por conta da conta aberta. 21 iria para 26 milhões. De acordo com os representantes do Hospital Clínico de Correias, o HCC, apesar da dívida e da ausência de contrato formal com a Prefeitura, a Unidade de Tratamento Intensivo, a UTI, segue regulando pacientes do Sistema Único de Saúde, o SUS de Petrópolis. Isso acontece por conta da não renovação dos serviços em fevereiro deste ano. Atualmente, o HCC presta 2 tipos de serviço ao ente público municipal. A unidade recebe pacientes regulados em 110 leitos de clínica médica e na UTI são 40 leitos, segundo o hospital. Entre os serviços, apenas o contrato da clínica médica, fechado em agosto de 2024, no valor de 4 milhões de reais, está regulamentado após a renovação em março deste ano. Em relação ao contrato da UTI, feito em 2020, na gestão do ex-prefeito Rubens Bom Tempo, no valor de 17 milhões de reais, com possibilidade de prorrogação, não está vigente. A última renovação aconteceu em agosto de 2024, com um aditivo global de 11 milhões de reais.
No entanto, o prazo se encerrou em março deste ano e os serviços se mantiveram. Foi levado e sendo deixado regular por conta daquilo que eu falei para o vereador Tiago agora. O hospital é um prestador de serviço do município há mais de 80 anos. E o hospital, como sendo prestador de serviço há mais de 80 anos, ele é um hospital que é parceiro de todos os municípios. Não tem bandeira política, não tem partido, não tem ninguém. De acordo com o advogado do HCC, a certidão foi um impeditivo para a não renovação. Quando acabou o contrato em fevereiro ou março, que nós estávamos em vias de renovação, porque a renovação é permitida pelo contrato, nos foi negado a renovação num primeiro momento, dizendo que nós não tínhamos certidão. Certidão é essa que nós não podemos fazer por conta da ausência e de pagamento. Segundo o HCC, atualmente, o hospital é totalmente dependente das verbas públicas. A gente recebe da prefeitura. Quando entra na conta, entra no CNPJ da prefeitura. Então, agora a fonte de onde vem... Então vocês devem mas todo o nosso recebimento é verba pública, é SUS. Bom, e claro que a nossa equipe questionou a Prefeitura de Petrópolis sobre os débitos e os contratos em questão, além de outros assuntos acerca do hospital, mas até o fechamento desta edição, nós não obtivemos nenhum retorno da Prefeitura. E bom, gente, um homem foi morto a tiros na madrugada de segunda-feira na rua Cecília Meirelles, no bairro Pilões, em Três Rios. A ação foi realizada por agentes do 38º Batalhão de Polícia Militar. Quem traz mais informações sobre este assunto para a gente agora é o repórter Jonathan Joras. O crime aconteceu na rua Cecília Meirelles, no bairro Pilões. No local, foi encontrado um homem caído no chão, identificado como José Adão Barbosa de Andrade, de 22 anos. Segundo a Polícia Militar, ele era usuário de drogas e foi morto a tiros no local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foi acionado e o óbito foi constatado pela equipe médica. O caso foi registrado na 108ª Delegacia de Polícia em Três Rios e a investigação segue para encontrar o possível autor dos disparos. Eu sou Jonathan Joras para a TV Correio da Manhã. Jonathan, muito obrigada pelas informações. Já em Nova Friburgo, um homem foragido por homicídio e estupro foi preso pela Polícia Federal na região serrana aqui do Rio. Ele foi localizado enquanto fazia uma perícia médica em uma agência da Previdência Social. Quem traz mais informações sobre este assunto para a gente agora é Evelyn Carvalhais. A Polícia Federal prendeu nesta segunda-feira, dia 1º, um homem que estava foragido pelos crimes de homicídio e estupro. A captura foi feita de forma inusitada. Ele foi localizado justamente no momento em que realizava uma perícia médica na agência da Previdência Social. A ação foi resultado de levantamentos de inteligência e trocas de informações entre policiais federais do Núcleo de Capturas da PF em Macaé e agentes da Polícia Civil da 77ª Delegacia de Polícia. O preso foi encaminhado para o sistema prisional do Estado, onde segue à disposição da Justiça. Evelyn Carvalhais para a TV Correio da Manhã. Evelyn, muito obrigada pelas informações. Bom, e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro conseguiu na última sexta-feira a conversão de 2 prisões em flagrante para prisão preventiva na região serrana. O primeiro caso aconteceu em Nova Friburgo, onde um homem é suspeito de matar uma idosa. Já o segundo foi na BR-040, aqui em Petrópolis, onde uma mulher foi presa com drogas. Quem traz mais informações é a repórter Mariana Braga. O Núcleo de Atuação da Audiência de Custódia do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro obteve a prisão preventiva de um homem suspeito de matar por asfixia uma idosa. Ele era inquilino da vítima e foi preso na cidade do Carmo. Segundo o Ministério Público, a medida foi necessária para garantir a ordem pública. O órgão ressaltou que o suspeito agiu com frieza e, após o crime, levou o carro e dinheiro da vítima. Ainda na sexta-feira, o mesmo núcleo conseguiu a conversão da prisão em preventiva de uma mulher detida na BR-040 com drogas. A Polícia Rodoviária Federal encontrou no bagageiro de um ônibus centenas de frascos de lança-perfume, a substância MDA e uma arma de fogo. A promotoria destacou a periculosidade da mulher e os indícios de que o tráfico teria alcance interestadual. Mariana Braga para a TV Correio da Manhã. Mário, muito obrigada pelas informações. E bom, gente, nessa segunda-feira foi deflagrada uma operação para desarticular um grupo criminoso que transportava armas e drogas para facções criminosas no Rio de Janeiro, especialmente para a comunidade da Serrinha. Os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão também no estado de São Paulo. A ação da Polícia Civil é coordenada pela Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos
e conta com o apoio de policiais civis paulistas. Os agentes cumprem mandados de busca e apreensão em São Paulo, nas cidades de Mogi das Cruzes, Sorocaba e Guarulhos. As investigações tiveram início a partir da apreensão de 4 fuzis em agosto do ano passado, na rodovia Presidente Dutra. Os investigadores apuraram vínculos entre os investigados e possíveis parceiros nas cidades paulistas e a Justiça deferiu a quebra de sigilo de dados de dispositivos eletrônicos. Os endereços mapeados pela investigação apresentam indícios de servirem como pontos de armazenagem de armas e drogas, sedes empresariais de fachada e locais de cultivo clandestino. E você vai ver depois do intervalo. Petrópolis registra saldo positivo no número de contratações em julho. Balcão de Empregos oferece mais 126 vagas para esta semana em Petrópolis. Feira Online tem 7.000 vagas de emprego para pessoas com deficiência. Mercado Financeiro reduz previsão da inflação para 4,85%. Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Volta já. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Estamos de volta com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. De acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que foram divulgados na última quarta-feira, Petrópolis registrou um saldo positivo no período do mês de julho na contratação nas empresas. Olha só. Nos primeiros 7 meses de 2025, o estado do Rio chegou a 66.803 empregos em 2025. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, foram 6.119 novos postos de trabalho preenchidos em julho. Já em Petrópolis, foram 2.623 admissões e 2.610 desligamentos no período, um saldo positivo de 13 novos cargos ocupados. Em julho, na cidade imperial, o setor de serviços foi o que mais cresceu, com 118 novas vagas sendo ocupadas. Por outro lado, o setor de construção registrou a maior queda, com menos 69 vagas preenchidas. Outro setor que caiu foi o comércio.
Foram 705 contratações e 775 desligamentos. Mesmo com o resultado no geral sendo positivo, para o Petropolitano tem sido difícil encontrar uma oportunidade no mercado de trabalho. O emprego está bem difícil, tá complicado de conviver. Eu mesmo que tento arrumar emprego, já botei currículo em vários lugares, até hoje não fui chamada também. A demanda é grande e assim, o emprego está faltando muito, né? Tem muita gente aí correndo atrás e não encontrando. A Gisele acabou de ser contratada e vai ocupar uma vaga como operadora de caixa. Ela passou um longo período desempregada e enfrentou algumas recusas. Procurei muito, entreguei muito currículo na cidade. Olha, está sendo difícil de ser contratada. Eu fiquei meio decepcionada, né? Mas graças a Deus agora a porta foi aberta. Os dados do novo CAGED mostram que em todo o estado as mulheres ocupam 21% dos novos empregos gerados, enquanto os homens ficaram com 79% das oportunidades. Por idade, a maioria das vagas foi preenchida por jovens entre 18 e 24 anos. Eu acho assim, a gente tem que estar sempre tendo oportunidade de aprender mais, né? Então, se eu tiver a oportunidade de trabalhar em outra área, eu vou procurar outra área também. E ainda falando sobre o mercado de trabalho, quem estiver em busca de uma oportunidade, a Prefeitura de Petrópolis, por meio do Balcão de Empregos, está oferecendo 126 vagas de emprego até essa sexta-feira, dia 5 de setembro. Os candidatos podem realizar o cadastro dos currículos no site da Prefeitura. São 42 oportunidades de primeiro emprego que não exigem experiência em vagas para auxiliar de atendimento, auxiliar de produção, costureiro, estofador, fiscal de prevenção, operador de caixa, promotor de vendas, recepcionista, servente de obras, técnico de segurança e vendedor. O balcão desta semana também conta com 5 vagas destinadas a pessoas com deficiência, para agente de limpeza e limpador. Para quem se interessar, os currículos devem ser cadastrados no site da Prefeitura em petrópolis.rj.gov.br. Já as vagas você encontra em nosso site em correiopetropolitano.com.br. E bom, gente, esse mês de setembro, quando é lembrado o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, no dia 21 deste mês, começa com uma feira online que vai oferecer 7.000 vagas de emprego para pessoas com deficiência. Participam do mutirão virtual empresas como a Ambev, a CSN, o Grupo Boticário, a L'Oréal, Mercedes-Benz do Brasil, Stone, Sul América e também a Vivo. A feira inclui PCD, além de permitir oportunidades de emprego, também disponibiliza uma série de palestras e painéis sobre diversidade e inclusão nos dias 2 e 3 de setembro. O uso da plataforma é gratuito, bastando se inscrever no site. A iniciativa de aproximar companhias e pessoas com deficiência interessadas em vagas de emprego é da Egalite, empresa especializada em inclusão de PCDs no mercado de trabalho. As vagas são em diversas áreas e regiões. Os níveis e cargos também são distintos. Ao fazer a inscrição no site, a pessoa pode se cadastrar dentro das seguintes categorias: deficiência auditiva, deficiência física, deficiência intelectual, psicossocial, visual, transtorno do espectro autista e reabilitado do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. O Brasil tem cerca de 14.400.000 pessoas com deficiência, segundo o censo de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o que representa 7,3% da população do país com 2 anos ou mais de idade. O censo também mostrou que 2.400.000 pessoas declararam ter recebido diagnóstico de transtorno do espectro autista. O número corresponde a 1,2% da população brasileira. Bom, e agora falando em economia, a previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é o IPCA, considerada a inflação oficial do país, passou de 4,86% para 4,85% neste ano. É a 14ª redução seguida na estimativa, que é publicada no Boletim Focus e foi publicada nesta segunda-feira, dia 1º de setembro. Essa pesquisa é divulgada semanalmente pelo Banco Central, com a expectativa de instituições financeiras para os principais indicadores econômicos. Para 2026, a projeção da inflação também caiu de 4,33% para 4,31%. Para 2027 e 2028, as previsões
inflações são de 3,94% e 3,8%, respectivamente. A estimativa para este ano está acima do teto da meta de inflação, que deve ser perseguida pelo Banco Central. Definida pelo Conselho Monetário Nacional, a meta é de 3%, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Ou seja, o limite inferior é de 1,5% e o superior, 4,5%. Em julho, pressionada pela conta de energia mais cara, a inflação oficial divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística fechou em 0,26%, sendo o segundo mês seguido de queda nos preços dos alimentos, o que ajudou a segurar o índice. No acumulado em 12 meses, o IPCA alcançou 5,23%, acima do teto da meta de até 4,5%. Para alcançar a meta de inflação, o Banco Central usa como principal instrumento a taxa básica de juros, a Selic, que é definida em 15% ao ano pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central. O recuo da inflação e o início da desaceleração da economia fizeram o colegiado interromper o ciclo de aumento de juros na última reunião, em julho, após 7 altas seguidas na Selic. Em comunicado, o Copom informou que a política comercial dos Estados Unidos aumentou as incertezas em relação aos preços. A autoridade monetária informou que, por enquanto, pretende manter os juros básicos, mas não descartou a possibilidade de voltar a elevar a Selic caso seja necessário. Nós vamos agora a um rápido intervalo, mas não saia daí porque a gente volta daqui a pouquinho com o Correio Esportivo. É já já! Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal, em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo vai além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito, um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja.
Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta e já prontos para conferir os principais destaques do mundo do esporte e também as atualizações. Então vamos ao Correio Esportivo com Hugo Petersen e Gabriel Toledo. Começamos agora mais um Correio Esportivo, um momento de focar em esportes aqui na TV Correio da Manhã. Na edição de hoje vamos dar destaque à rodada dos cariocas no Brasileirão e também ao surf. A gente começa falando do Botafogo, que contou com gols de fora da área e brilho de Montoro no final da partida para vencer com facilidade o Red Bull Bragantino por 4-1 no último sábado. Os gols da partida foram marcados por Danilo, Nilton, Savarino e Montoro para o time da casa. John fez o único gol do time de São Paulo. Hugo, resultado muito bom para o Botafogo. É um time que a gente já tem comentado aqui que tem oscilado bastante. Sim, o Botafogo tem oscilado bastante. Ainda o time ele tem ótimas peças, mas que a gente vê que ainda não está naquela sintonia perfeita. Eu acho que às vezes o técnico do Botafogo dá uma inventada demais, então o time não consegue entrar muito naquele estilo de jogo, porque o estilo de jogo do time não é muito definido e às vezes isso vai complicando. Mas quando o Botafogo está num bom dia, o time é muito, muito forte e essa partida mostrou isso bastante. Exatamente, um resultado que na teoria é um jogo mais equilibrado, mais difícil. O Bragantino estava fazendo uma campanha um pouco melhor, deu uma certa caída no nível, que é natural quando vai chegando no meio da temporada, e o Botafogo goleou 4-1. Exatamente, mas a gente tem que destacar que apesar da queda de nível que a gente teve no Bragantino, é notável. O Bragantino, se eu não me engano, dos últimos 11 jogos ganhou um e só ganhou do Fluminense, o resto perdeu todos. Então está numa má fase ali e o Botafogo aproveitou a má fase para conseguir jogar o time para cima, porque estava um pouco mexido depois daquele empate em São Januário. Foi um resultado bom para o Botafogo. Mas se a gente vê a posição na tabela dos dois, mesmo sendo de Copa do Brasil, ainda pode mexer um pouco com o time, mas esse jogo mostrou, o Botafogo é um time forte, a gente tem ótimas peças e os craques do time apareceram, né? O Montoro fez uma ótima partida e a gente tem que destacar 2 golaços, tanto do Savarino quanto do Danilo, que foram impressionantes. Exatamente, o Montoro, assim, qualidade absurda, assim, no Mundial, já deu para ver que o moleque era diferenciado. É verdade. Outro time que teve um resultado positivo foi o Vasco, que venceu o Sport por 3-2 no domingo. Nuno Moreira, Coutinho e Verratti marcaram para o Gigante da Colina. O jogo ainda foi marcado por um pênalti bizarro para o Sport. Toledo, a gente está falando todas as edições de arbitragem porque esse ano eu acho que ainda começou um pouquinho melhor o Brasileirão, só que depois tá uma coisa de maluco. Esse pênalti é um dos lances mais surreais que a gente vai comentar aqui, porque é inexplicável. O jogador do Vasco ali na marcação não encosta no jogador do Sport e o juiz marca o pênalti. Não tem sentido. É aquele negócio, o jogador do Vasco foi punido, ele fez uma falta por andar, porque ele só estava no movimento natural ali. O jogador do Sport claramente vê que ele não vai conseguir chegar na bola, ele começa a arrastar o pé no chão assim, acerta o jogador. Eu diria que o jogador do Vasco é atingido pelo do Sport, não o contrário, e o Rafael Claus marcou um pênalti, não quis revisar no VAR, um lance assim, inacreditável e que poderia ter sido muito prejudicial para o Vasco. O Vasco tem muitos problemas de defesa, mas ainda assim estava com um resultado mais tranquilo, teria sido um 3-1 se não tivesse esse pênalti bizarro, se o jogo não tivesse mudado, porque depois que o Sport fez um gol, o time melhorou bastante, o time nordestino. Se não fosse por esse gol, poderia ter mexido muito no jogo, poderia ter complicado muito e o Vasco ia ser mais uma vez prejudicado. Mas no final das contas, o time que estava jogando melhor e o time que não teve um pênalti bizarro conseguiu sobrepor com uma ótima partida do Nuno Moreira. O Vasco teve um sofrimento totalmente desnecessário. A gente vê que o Sport está numa campanha muito ruim no Campeonato Brasileiro esse ano e conseguiu
certeza, esse erro de arbitragem dificultou ainda mais o jogo, que era para ser um pouquinho mais tranquilo. Exatamente. A gente tem que dar um outro destaque aqui também, Toledo, que além de toda essa situação envolvendo a arbitragem, eu acho que o Diniz errou bastante nesse jogo. O time jogou bem por causa do Diniz, quando jogou bem, só que no segundo tempo, quando o Vasco realmente começa a sofreu, eu diria, também por conta do Diniz, que não mexia no time, o time está claramente morto em campo, todo mundo muito cansado, e o técnico insistia naquelas peças. Eu acho que se tivesse mexido um pouquinho, antes o time teria tido uma vida mais tranquila, não teria tomado o segundo gol e não teria aquele sofrimento desnecessário. Agora vamos falar sobre os cariocas que empataram. O Flamengo não conseguiu transformar a superioridade em campo em vitória e só empatou com o Grêmio em 1-1 no domingo. Arrascaeta marcou o primeiro gol do jogo e assumiu a vice-liderança da artilharia com 12 gols. De pênalti, o goleiro Thiago Volpe marcou para os gaúchos. Hugo, eu diria que esse resultado saiu com um gostinho de derrota para o torcedor flamenguista, porque assim, o Flamengo foi superior o jogo inteiro, jogou contra um Grêmio muito defensivo, bem parecido inclusive como o Internacional tinha jogado no Maracanã no jogo de ida da Libertadores, e ganhou, jogou com muito melhor que o Grêmio, saiu o gol, mas saiu com empate. Exatamente, foi um resultado bem complicado e, se a gente levar em consideração a posição dos dois times, um resultado muito ruim para o Flamengo. E, Toledo, se a gente levar em consideração a história do jogo, como aconteceu, que o gol do Grêmio saiu num detalhe, a gente pode até fazer um comparativo com a partida entre Grêmio e Vasco também. Foi uma situação parecida, o Vasco jogou muito melhor, foi superior em praticamente o jogo inteiro, teve pouquíssos chances para o Grêmio. O Vasco deu mais que 20 chutes. Né? Exatamente. Aí deu um molezinho, no lance do Vasco foi um gol de cabeça no escanteio, e o lance do Flamengo foi um pênalti meio bobo ali do Ayrton Lucas, que na minha visão foi pênalti. Eu vi gente falando que não foi pênalti, mas assim, mão na bola, essa regra tem que ser mudada também, na minha visão. Mas foi pênalti. Ele ampliou o espaço, apesar de ser um movimento natural, igual muita gente fala, era um movimento natural, já que ele estava correndo, mas tocou na bola. Exatamente. Aí foram dois lances ali, dois lances capitais, e o Flamengo tomou gol de um goleiro, né? Algo bem comum da gente ver. Que o batedor que tem bastante gol na carreira, é um goleiro bem interessante nesse ponto. E foi um resultado bem negativo e o Flamengo vê o Cruzeiro se aproximando. O Flamengo está muito tranquilo ainda na liderança, mas poderia estar mais tranquilo ainda. Eu vou destacar o Palmeiras, que o Palmeiras eu acho que está sendo o rival mais direto assim com o Flamengo por conta dos jogos. O Cruzeiro tem mais jogos, o Palmeiras tem menos. E o Palmeiras também saiu com um empate contra o Corinthians no Clássico, que é importante para o Flamengo. Exatamente, o Flamengo poderia estar com a vida um pouquinho mais complicada, mas contou também com a sorte ali. Não só com a sorte, porque um Palmeiras e Corinthians é sempre um jogo Contou com azar e com a sorte. Exatamente. E Santos e Fluminense não saíram do 0-0 neste domingo. Na Vila Belmiro, as equipes fizeram um jogo bem movimentado, mas não conseguiram balançar as redes. Hugo, eu acho que esse destaque desse jogo foi um 0-0. Eu acho que a gente pode falar do encontro entre Ganso e Neymar, que eu acho que foi o auge desse jogo. Exatamente. Pena que foi só no banco de reservas, né? No iniciozinho do jogo, o Neymar cumprimenta o Ganso. O Neymar, que tecnicamente não teria sido convocado para a seleção por conta da condição física, mas estava jogando. Então a gente pode ver que ele não estava 100%. E ele falou depois que fisicamente ele está bem. Exatamente. Mas aí eu diria que é até um ponto diferente, porque eu acho que ele está apto a jogar, mas ele não está 100%. Então é isso que o Ancelotti quis dizer. Não foi no caso de uma lesão ou coisa do tipo. E é uma realidade, porque se tivesse, muito provavelmente ele teria sido convocado. E a gente vê que esse jogo não foi bom para ninguém, né, Toledo? Porque o Santos foi ultrapassado pelo Vasco, inclusive, agora está na 16ª posição, e o Fluminense, querendo ou não, está seguro, muito tranquilo no Brasileirão, já está com 28 pontos, só que está vendo as classificações da Libertadores, as vagas para Libertadores, se distanciando cada vez mais. Exatamente, e essas vagas, principalmente para Libertadores, né, ficam cada vez mais dependentes da Copa do Brasil e também da Sul-Americana. Que caso o Fluminense ganhe, qualquer outro clube ganhe, vai diretamente para a Libertadores. Ou seja, e ficar dependendo de um resultado, assim, de um título, é muito difícil. Realmente é uma situação muito complicada e a gente tem que ver qual que vai ser o desenrolar dessa campanha do Fluminense, que tem ótimos pontos, mas muitas das vezes, assim como a do Botafogo, é inconstante. Eu diria que é mais justificada a inconstância do que a do Botafogo, porque o time tecnicamente é bem inferior, o número de peças, inclusive. O time principal do Fluminense é bom, mas não tem tanta reposição.
Só que, ainda assim, inconstância por inconstância, não adianta ser justificado, continua sendo inconstante. E agora, trocando de esporte, o paranaense Iago Dora conquistou na noite desta segunda-feira o título da WSL, a Liga Mundial de Surf. Ele derrotou o norte-americano Griffin Colapinto por 15,66 a 12,33 na decisão da WSL Finals, que é a etapa final da competição, nas ondas de Cloud Break em Fiji. Como líder do ranking mundial na temporada regular, o brasileiro entrou na disputa do Finals com uma grande vantagem. Caiu na água apenas na bateria final. E na disputa com o norte-americano, ele foi dominante do início ao fim para ficar com o título. O título de Iago Dora é o 8º conquistado por um brasileiro na história da WSL. Antes, Gabriel Medina venceu a competição em 3 oportunidades, Felipe Toledo em 2 e Adriano de Souza e Ítalo Ferreira em 1 cada. É isso, gente. A gente está entrando em data FIFA e, é claro, a gente traz os resultados dos jogos da seleção brasileira nesse período. Infelizmente, a gente fica um pouco off de campeonato brasileiro e, é claro, a gente traz todas as notícias do esporte nas próximas edições. Um beijo. Até a próxima com as principais notícias do mundo dos esportes. Na quinta-feira, os meninos voltam com as atualizações sobre o mundo do esporte. Mas agora nós vamos a um rápido intervalo e você vai ver a seguir. Operação Café Real apreende mais de 10 toneladas do produto adulterado no Rio de Janeiro e multas podem chegar a 17 milhões de reais. Polícia Militar apreende drogas e uma pistola em 3 Rios. Homem é preso por roubar farmácia em Paraíba do Sul. Segundo o Festival de Limpeza de Cachoeira da Rocinha, reforça a preservação ambiental em Secretário. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta depois do intervalo. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais.
Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra do crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Estamos de volta. E bom, gente, nem o café escapou da ilegalidade. Uma operação da Secretaria de Defesa do Consumidor, em parceria com o Procon RJ, a Polícia Militar e o Ministério da Agricultura e Pecuária, apreendeu mais de 10 toneladas do café com suspeita de adulteração em diferentes regiões do estado do Rio. Durante 3 dias, 58 estabelecimentos foram fiscalizados em todas as regiões do Rio. Em São Fidélis, os agentes encontraram uma indústria que misturava cascas, paus, pedras e até restos de insetos no café. Já em Itaocara, quase 1 tonelada de grãos de baixíssima qualidade foi descartada. As amostras serão enviadas para análise da Associação Brasileira da Indústria de Café. Se a fraude for confirmada, os responsáveis podem pagar multa de até R$17 milhões e responder por crime contra a saúde pública. O objetivo da adulteração do café é aumentar o volume e reduzir os custos de produção, enganando o consumidor. O resultado é um produto sem qualidade, com sabor e aroma comprometidos, podendo conter até mesmo substâncias nocivas à saúde do cliente. A Secretaria de Defesa do Consumidor também vai acionar o Ministério Público e a Delegacia do Consumidor. Esta foi apenas a primeira fase da Operação Café Real, que deve ser ampliada em parceria com os estados de São Paulo e Minas Gerais, para combater a circulação de café adulterado em todo o país. Bom, e ações da Polícia Militar, comandadas por agentes do 38º Batalhão em Três Rios, resultaram na apreensão de armas e drogas nos bairros Santa Cecília e Rua Direita, no último fim de semana. Olha só. No domingo, policiais militares receberam uma denúncia de que um homem estaria portando uma arma de fogo e ameaçando moradores na rua Álvaro Fernandes de Oliveira, em Santa Cecília. No local, o suspeito, de 25 anos, fugiu e deixou para trás uma pistola com 14 munições e 2 celulares. Segundo a Polícia Militar, o acusado possui uma extensa ficha criminal com passagens por homicídio e tráfico de drogas e tem ligação direta com uma facção criminosa. Em outra ação, na sexta-feira, realizada na Rua Direita, 2 homens foram flagrados comercializando entorpecentes. Com a aproximação da equipe, os suspeitos fugiram em direção a uma área de mata próxima ao Rio Paraíba do Sul. Durante as buscas, os policiais encontraram uma sacola contendo 78 sacolés de cocaína. Todo o material apreendido foi encaminhado para a 108ª Delegacia de Polícia. Até o momento, ninguém foi preso. E um homem foi preso em Miguel Pereira, acusado de roubar R$ 860 em uma farmácia de Paraíba do Sul no último sábado. De acordo com a Polícia Civil, ele teria ameaçado os atendentes do estabelecimento com uma faca para cometer o crime. Olha só.
Durante as investigações que foram feitas de maneira integrada com a Polícia Militar e a Guarda Municipal, foram analisadas imagens de câmeras de segurança, que possibilitaram a identificação do criminoso e apontaram que ao sair da farmácia, ele pegou um táxi até o bairro Werneck e lá pegou um ônibus para Miguel Pereira. Com a ajuda dos policiais do Programa Segurança Presente em Miguel Pereira e do 10º Batalhão de Polícia Militar, os agentes descobriram onde o suspeito morava. E mais tarde no mesmo dia, o homem foi preso ao chegar em casa no município. Com ele foi encontrada a faca e a roupa usada no crime e a maior parte do dinheiro roubado. Questionado pelos policiais, o homem confessou o roubo e disse que fez isso por ter ficado endividado por conta de jogos online. O acusado foi conduzido à 107ª Delegacia de Polícia em Paraíba do Sul, onde foi reconhecido pelas vítimas e permaneceu preso à disposição da Justiça. E aqui em Petrópolis, a Cachoeira da Rocinha, que fica em Secretário, voltou a ser palco de mobilização e consciência ambiental. Na última sexta-feira, o 2º Festival de Limpeza da Cachoeira da Rocinha reuniu moradores, estudantes e diferentes órgãos públicos em uma ação coletiva para a retirada de resíduos e conservação do espaço natural, que está localizado no Monumento Natural Estadual Serra da Maria Comprida. O projeto Conexão Verde, em parceria com a Prefeitura de Petrópolis, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Instituto Estadual do Ambiente e Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, realizaram a 2ª edição do evento, que consolidou os avanços alcançados desde o primeiro festival. Se em 2022, cerca de meia tonelada de lixo foi retirada do local, este ano o volume recolhido foi de apenas 10% desse total, cerca de 50 quilos. O resultado é fruto de 2 anos de ações de conservação e revitalização, que incluem a instalação de um ponto de entrega voluntária para descarte seletivo. O ponto de entrega voluntária é um espaço destinado ao descarte correto de resíduos recicláveis como plástico, vidro, papel e metal. Ao disponibilizar um PEV próximo à cachoeira, moradores e visitantes têm uma alternativa prática e acessível para separar e destinar os resíduos de forma adequada, evitando que acabem no meio ambiente. Essa estrutura contribui diretamente para a preservação do local, fortalece a coleta seletiva e estimula a consciência ambiental da comunidade, tornando o cuidado diário mais efetivo do que apenas ações pontuais de limpeza. Além da limpeza, a programação do festival contou com uma blitz educativa realizada em parceria com os órgãos de segurança, que distribuiu panfletos de conscientização sobre queimadas, especialmente no período de seca. 2 escolas municipais também participaram do mutirão na cachoeira, reforçando o papel da educação ambiental como uma ferramenta de transformação. Outro destaque foi a adesão dos condomínios do entorno, que se uniram ao esforço de sensibilizar moradores e visitantes sobre a importância do descarte correto dos resíduos. Com o sucesso das 2 edições, a proposta é expandir o festival para outras regiões de Petrópolis, fortalecendo a rede de cuidado ambiental e reforçando a importância da responsabilidade coletiva no cuidado com a cidade e os recursos naturais. Vamos agora à previsão do tempo para esta quarta-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Gente, amanhã já é quarta-feira e, claro, antes de sair de casa, a gente quer estar sempre prevenido e preparado de acordo com o clima para o dia seguinte, né? E por isso eu já estou aqui ao vivo com a nossa repórter Evelyn Carvalhais, que vai trazer as informações sobre a previsão para amanhã aqui pra gente. Então, Evelyn, boa tarde para você. Ó, quarta-feira já está chegando. E aí, qual que é a previsão para amanhã? Boa tarde, Rafa. Boa tarde a todos que estão assistindo. Bom, a quarta-feira em Nova Friburgo será de sol com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, o tempo segue firme. As temperaturas devem variar entre mínima de 12 e máxima de 19 graus. Em Teresópolis, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado, com noite de céu limpo. Os termômetros variam entre mínima de 13 e máxima de 21 graus. Aqui em Petrópolis, o dia será de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer.
À noite será de céu limpo e as temperaturas variam entre mínima de 13 e máxima de 21 graus. Já em Paraíba do Sul, a quarta-feira será de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Para a noite, poucas nuvens. Os termômetros devem variar entre mínima de 16 e máxima de 24 graus. Para finalizar, em Três Rios o dia segue essa mesma tendência, com sol e muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Mas para a noite, poucas nuvens no céu. As temperaturas podem variar entre mínima de 16 e máxima de 25 graus. Evelyn, até que a gente não observa muita diferença do que a gente veio comentando aqui ontem, né? As temperaturas ali todas as mínimas, todas acima dos 10 graus, a gente não tem visto nesses últimos dias de inverno as temperaturas abaixo dos 10 graus, então nem tá muito frio, as temperaturas ainda estão amenas, mas como a gente comentou ontem, até o fim de setembro, até os últimos, próximo ali dos últimos dias de setembro, a gente ainda tem inverno e só assim começa a primavera. Mas então para amanhã, aquela previsão parecida com a de ontem e com a de hoje. Então, Evelyn, muito obrigada por suas informações e essa foi a previsão do tempo para esta quarta-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em correiopetropolitano.com.br e as nossas redes sociais, Facebook TV Correio da Manhã e os Instagrams, @TV Correio da Manhã e @Correio Petropolitano. Amanhã, gente, quarta-feira, nosso encontro tá marcado. Eu estarei ao vivo a partir de 1h, esperando por vocês. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.